Bom, essas aulas, elas são direcionadas para um assunto que começou a ser desenvolvido, né, no início do século passado, no início do século XX. Se chama, eu vou colocar aqui o título, né, Geometria Diferencial. Geometria Diferencial. Para adiantar, são conceitos completamente diferentes do tradicional, né, clássico conceito que eu chamo sobre cálculo. Embora nós usaremos, né, o cálculo para ajudar também nessa parte de geometria diferencial. Qual é a ideia dessa geometria diferencial, né? Ela é voltada para o que nós chamamos, eu vou escrever essas palavras em inglês, tá? E em português chamado variedade. Tá? É o chamado manifold. O que é isso e por que disso? Tá? Quando você vai para um laboratório, né, você vai medir temperatura, vamos supor um gás, tá? Equação de estado. Né? Equação de estado, você tem, né, uma função da temperatura, da pressão, do volume, do número de moléculas. Tá? Se você mantiver, por exemplo, o número de moléculas constante, né, você tem uma equação, né, uma função, por exemplo, temperatura, função da pressão e do volume, por exemplo. O que você faz com esses dados do laboratório? Né? Você vai, repara só que esses dados do laboratório, tá, ele não tem referência alguma. Tá? Você não tem aquele vetor posição, né, entendeu? Que estabelece aquele valor da temperatura. É essa, por incrível que pareça, a ideia do manifold. Embora o manifold pode ser, por exemplo, um espaço euclidiano. Tá? Então, o primeiro ponto que a pessoa vai se concentrar, tá? Não se opera em manifold. Não se opera. Não tem soma, não tem produto escalar, não tem métrica. Então, bota primeiro conceito, tá? Pontos no manifold, exceto se o manifold for um espaço euclidiano, né? Aquele x, y, z. Então você já sabe que você não pode operar operações simples, né, como soma, subtração, certo? Não existe isso no manifold. Tá? Repara, então, essa introduçãozinha que eu dei aqui já mostra que os pontos no manifold independem do sistema de coordenadas. Independe. Tá? Você não tem vetor posição para eles. Nós chamamos isso da geometria intrínseca. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Olha só qual é a ideia. Qual é a ideia? Você vai pegar, então, esses pontos, né? Vou colocar bem claro assim. Por exemplo, você vai fazer a medida em laboratório, né? Aqui, ó, um exemplo. Aqui você pega, por exemplo, uma temperatura T1, ela vai dar uma pressão P1, tá? E temperatura, pressão, colocar em volume, V1. Então isso aqui, ó, você tem um ponto sobre o manifold. Tá? Então você pode varrer o manifold, né? Isso é um conjunto de pontos, né? Certo? Em que, vou repetir, não tem referência alguma, tá? E vamos trabalhar com esses pontos. Tá? Aí chega um ponto, né, já começa certo? A perturbar. Você provoca aqui um DT aqui. Aqui é meu DT, aqui é o meu DP, né? Vou colocar assim, né? Meu DP,
E aqui é o meu dV. Você provocou uma variação aqui. Só que essa variação, olha que interessante, ela não pode existir no manifold, pô. Por quê? Porque, ó, no cálculo normal eu não tenho T mais DT. Então esse mais não aparece no manifold. Mas os pontos aparecem. Isso aí é um conceito importantíssimo para se entender o resto. Importantíssimo. Você não pode ter soma em manifold. Não pode. É um conjunto de pontos. Eu vou falar a palavra topologia, né? Que ela assusta, né? Você fala, dado um conjunto de pontos de manifold e a sua topologia. A ideia da topologia está na literatura, não tem problema. Tá? Por exemplo, você tem um cubo. Né? Eu posso deformar esse cubo, né? E apresentar, por exemplo, a geometria de uma esfera. Certo? Deformando. Eu não posso cortar. Então eu digo, né, vou usar a palavra em inglês, né, é homeomorfismo. Homeo, quer dizer, mesmo, né? Quer dizer, são geometrias diferentes que possuem as mesmas características. Mas um ponto interessantíssimo é o tal número de Euler na geometria espacial. A geometria mesmo de ensino médio. Né? Você tem o vértice, né? As arestas, né? E as faces. Né? Se você pegar um tetraedro e pegar um cubo, tá? Eles possuem o mesmo número de Euler. Mesmo número. Tá? Então eles são homeomórficos. Tá? Eu não quero entrar em detalhes, mas entendeu? Então só para detalhe. Só o importante. Então, o que acontece? Né? Primeiro ponto, primeira a colocar na cabeça, tá? Não existe no manifold eu somar uma variação a um ponto, porque não existe mais no manifold. Tá? Olha qual é a ideia, olha só, interessante. Então eu peguei uma bola aqui, né? Suponha, não interessa como, eu tenho pontos aqui no meu manifold, pontos no manifold. Eu não posso nem somar, nem achar distância, não posso fazer nada. Olha qual é a ideia interessantíssima. Vou pegar um ponto desse manifold. Então vou pegar aqui, tem um lugar até que enche a bola, aqui ó. Estou até usando aqui a bola de basquete. Eu vou pegar esse ponto aqui. O que eu vou fazer? Olha a ideia, tá, do manifold. Eu vou pegar uma regiãozinha aqui, ó. Até vou colocar aqui, né, para ficar bem claro, ó. Vou pegar uma regiãozinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, tá? Essa região muito próxima desse ponto, o nome já está dizendo, né? Eu posso aproximar essa região abauladinha, que está muito perto, é um epsilon que tem aqui, por um plano. Então eu vou, olha só a ideia, eu vou trabalhar nesse ponto, olhando não mais para a região do manifold, e sim para esse plano. É chamado, né, o tangent vector, né? É um plano tangente. Nós vamos ver como ele aparece aqui, certo? Como eu tenho vários pontos, né, já vou dizer, né, na literatura é chamado de tangent bundle, tá? É um bando, tá? Nós vamos, olha que interessante, nós vamos buscar bases para eu gerar um espaço vetorial. Estou sendo enfático, não no manifold, e sim nesse espaço euclidiano aqui. É essa a ideia de você trabalhar no ponto do manifold. Olha, um ponto também interessantíssimo, olha só. Quando você olha para esse ponto, o que acontece aqui é diferente do que acontece aqui, por isso que é chamado de field, né? O field é isso, são campos, né, que têm comportamentos completamente diferentes. Então, nesse field aqui, tá? Nesse ponto aqui, ele tanto é do manifold
como é do espaço euclidiano que eu criei. Olha que interessante. É como se fosse ele centrado aqui. Então, quando eu falo que esse ponto aqui é do espaço euclidiano, eu estou dizendo que esse ponto também é do manifold. O que eu não posso, vou repetir, é fazer operações no manifold de soma, achar métrica, né? Achar, por exemplo, as linhas, né? No caso, né? As retas não são paralelas no manifold. Né? Aqui eu tenho uma reta paralela aqui, ó, né? Não existe reta paralela no manifold. Tá? Essa noção, ela é fundamental para se entender o resto. Repetindo, pontos no manifold são pontos, por exemplo, obtidos no laboratório. Não tem nada a ver com derivada parcial, nada. Quando eu quero operar, né, no manifold, eu tenho que operar numa região, certo? Bem próxima ao ponto, né, e ali eu vou estabelecer, né, um plano. Isso é fundamental. Está bem claro isso? Então vamos lá. Olha só, nós vamos ver aqui o seguinte. Conceitos do cálculo, fundamentais para o entendimento desse desenvolvimento que nós estamos fazendo aqui. Conceitos fundamentais. Um deles é a chamada derivada direcional. Gente, olha só, tudo que nós vamos ver daqui para frente está baseado na derivada direcional. Por incrível que pareça, que exatamente vocês veem isso, né, no cálculo, certo? Evidentemente que eu estou dando aula para alunos de mestrado e doutorado, certo? O cálculo vai nos ajudar muito aqui, mas muito. Para o entendimento, a nossa busca, atenção, a nossa busca é aquele plano tangente ali, certo? E um outro detalhe que eu vou falar posteriormente, tá? Olha só, o que é a derivada direcional, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui, se essa caneta não está boa aqui. Eu vou pegar, tá? O que é a derivada direcional, certo? Eu faço o seguinte, ó. A derivada direcional, vou colocar aqui, ó. df associado a um vetor num ponto fixo A. Ó, todos vocês sabem disso, ó. Enabla F, escalar V. Ah, professor, mas nos exercícios de cálculo, né, nós vemos, tá, que eu tenho que tornar esse vetor unitário, tá, para o tamanho da direção, né, máxima é igual. Aqui é o vetor V. Não necessariamente vetor unitário. Tá? O que é isso aqui? Olha que interessante também. Quem estuda, né, estudou, né, cálculo avançado, fala, eu quero ver esse nabla F aqui em coordenadas cilíndricas. Ah, não, eu quero ver esse nabla F em coordenadas generalizadas, quem trabalha com tensor. Não, eu vou trabalhar com nabla F humildemente em coordenadas cartesianas. Por quê? A minha meta é o espaço euclidiano. Aquele ortogonalzinho, tá? Com x, y, z. Esse é meu objetivo. Aplicado aonde? No ponto. Que ponto? Do manifold. Então, olha só, esse é meu foco. Então, o que vai ser isso aqui? Né?
Isso aqui vai ser, no caso, VI, né? Vou colocar o I aqui em cima. D-ROM de F, D-ROM de XI. Tá? Isso aqui é minha derivada direcional. Certo? Aqui é a soma, né? Soma de Einstein, tá certo? O V pertence ao espaço vetorial, né? E vocês sabem que o índice em cima, né? Ele corresponde, está no denominador, corresponde ao índice embaixo, tá certo? Então isso aqui é meu vetor. Mas professor, para entender exatamente, eu queria aplicar isso aqui num exercício que vai me facilitar ainda mais a minha visão. Olha só, eu vou fazer. Vou aplicar isso aqui, tá? Vamos por enquanto botar isso aqui no bolso, tá? Olha só, vou usar isso aqui, tá? O que acontece com um covetor? Por favor, veja as minhas aulas, né? Que eu dei para mestrado e doutorado na UERJ, é só pegar lá, tá? Um curso sobre a parte de tensores, né? Dá uma olhada lá, estudem lá para ver o seguinte. Olha só, o chamado row vector, isto é, um vetor em linha, ele é interpretado como um covetor. Olha que interessante. Vou pegar esse vetor aqui, por exemplo, 1 e 1, só para facilitar as contas, tá? Eu vou aplicar esse vetor, né, o row vector, né, é vetor em linha, né, isso aqui é linha, né? Vou aplicar num vetor coluna, tá? Vou chamar de x e y. Olha que interessante, hein? Daqui a pouquinho eu vou usar a derivada direcional aí. Olha só, isso aqui vai me dar uma função de xy. Aqui é o meu row vector, isso aqui, ó, é meu covetor. Professor, por que é covetor? Porque se eu fizer o produto da matriz linha para a matriz coluna, eu obtenho o quê? Um escalar. Então, pela definição de covetor, ele age num vetor e mapeia, né, no real. Então, isso aqui é meu x mais y. Isso aqui é meu f de xy. Um exemplo bem simples. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar picture, tá? Essa minha função para vários valores constantes. Olha que interessante. Então, vou pegar essa minha função aqui, f de xy igual a x mais y igual a constante. Professor, não fuja. O que tem a ver isso com manifold? Né? Lembre que a minha busca, né, é o que está em volta do ponto do manifold, que é meu espaço euclidiano. Né? Por isso que eu uso espaço euclidiano quando eu coloquei a derivada direcional. Esse é meu objetivo. Não pode fugir do objetivo. Né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui, né, é a mesma coisa que y igual a menos x mais c, né? Certo? Menos x mais c. Eu vou traçar as diversas curvas. No caso, né, são retas. Né? Para c igual a zero, né, eu tenho aqui, ó. Para c igual a 1, aqui, ó. No caso, né? Para c igual a 1, né, eu tenho y menos x mais 1. Né? Ó. Eu peguei esse número, né? Eu chamo número amigável. Né? Essa função ela é amigável. Né? Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é c igual a 0, aqui é c igual a 1, aqui é c igual a 2.
C igual a 2. Tá? Então são as várias retas. Olha só, isso aqui é meu f de xy constante. Tá claro? Eu vou pegar um vetor v, também amigável, tá? Aqui, ó, meu vetor v. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou interromper para botar tinta nas canetas, que eu não uso há muito tempo. Tá? Então, olha só, eu vou aplicar a derivada direcional aqui, tá? Sem o vetor v ser, né, no caso, torná-lo, né, o vetor unitário. Então, olha só, eu vou pegar um vetor v aqui, certo? Para facilitar e aplicar aquela definição de derivada direcional, né? Sabemos que essa definição não é aquela que aparece em cálculo, no cálculo, tá? Clássico, né? Em que o vetor tem que ser, né? No caso, tem que ser transformado em vetor unitário. Então aqui é meu vetor v. Tá? Olha só, essa minha reta que eu peguei proposital, né? É a reta y igual a x. Né? Então esse ponto aqui, né? Vai ser o ponto 1, 1. É só fazer aqui, ó, a interseção dessa reta, né, com essa reta aqui, né? Só pegar o x levar aqui, né? 2x mais c, o c é 2, né? Então esse meu ponto é o ponto 1, 1, tá? Muito simples isso aí. Então agora, o que eu vou fazer, tá? No caso, né? Vou pegar o meu df, ó. No caso, eu vou ter a derivada direcional da função, isso é importante, ó, associada ao vetor b, aqui é um ponto, tá? Eu não vou levar esse ponto A, não. Isso aqui é aplicado num ponto. Então isso aqui é igual, né? No caso, né? A d-ROM de f, d-ROM de x, né? Colocar assim, V1, né? Mais d-ROM de f, d-ROM de y, V2, né? Isso aqui, estão lembrados? É o nabla f escalar v. Vamos olhar ali, quanto vale d-ROM de f, d-ROM de x? Vale 1, né? Aqui, ó. Quanto vale d-ROM de f, d-ROM de y? Vale y. Nesse caso, o vetor v, isso aqui vale, né, meu ponto 1, isso aqui é meu ponto 1. Então, o dfv, né, vai ser igual a 2, né, que é exatamente o valor constante ali, tá? É o escalar. Se eu pegar um outro vetor dessa reta, para esse aqui, ó, né, esse meu ponto aqui, né, não precisa nem fazer esforço, né, vai ser o ponto 2, 0, né? Então, quando eu aplicar, vou chamar de V1 aqui, ó, o df, né, em V2, né, d-ROM de f, d-ROM de x continua sendo 1, né? d-ROM de f, d-ROM de y continua sendo 1, né? Mas o d-ROM de o V1, né, olha lá, vale 2, né? E o V2 vale 0. Quanto vale? 2. Então, aqui, né, como não podia deixar de ser, né, é o lugar geométrico, né, dos valores onde a minha função é constante. O que explica direitinho, né, a derivada direcional, tá? Depende da inclinação, etc, 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 né? Depende do vetor v. O mais interessante disso aí não é só isso, é isso aqui, ó. Olha só. Olha só como muda completamente a visão. Olha como é que muda a visão. Olha só. Quando eu tiver o eixo do x e o eixo dos y, na teoria do manifold, eu nunca mais vou olhar a variação do x como sendo um número, uma variação do x. Quer ver? Olha só, vou pegar aqui meu x igual a 1. Ó. Pegar meu x igual a 2, meu x igual a 3. O comportamento
comportamento disso aqui é de uma função. Acabou. Estão lembrados do meu F? 1, 2, 3? É ou não é? Então, quando eu coloco 1 aqui, isso aqui é uma função em x igual a 1. Então, eu vou olhar meu sistema de coordenadas como funções. Isso aqui é... Quando eu vi, né, dx, esse dx para mim não é o dx do cálculo, é o dx de uma função, como aconteceu com df. É uma visão completamente diferente, pô. O aluno está estudando cálculo, né? Certo? O que é dx? Uma variação tão pequena quanto eu queira. Se ele olha o dx na teoria do manifold, né, ele tem que enxergar o dx não com uma variação tão pequena quanto eu queira. Pode até ser, tá? Mas é uma variação de uma função. Se for aplicado, olha que interessante. Ó, se eu fizer assim, ó, dx, né? Dx, ó. Como ele é uma função, até vou escrever aqui assim, ó, dx. Dx. Ele é associado a uma função. Isso aqui é exatamente, ó, d-rom de x, d-rom de x dx, mais d-rom de x, d-rom de y dy, mais d-rom de x, d-rom de z, dz. Ele é isso. Aqui ele vai ser 1, aqui ele vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então esse dx se comporta como o dx do cálculo. Se você estiver atuando esse operador D, tá, numa função, você escreva assim, ó. Certo? É que eu gosto de falar sempre. Você perde até tempo. Ah, dx igual a dx, tudo bem. Mas faça isso para habituar a olhar o dx como sendo uma função, da mesma forma o dy. Tá bem claro isso. Melhor ainda, gente. Melhor ainda. Olha só. Como ele é uma função, eu vou fazer meu f igual a x. Vou escrever até, tá, um símbolo aqui. Então, olha só, df, eu vou escrever df, menabla f, escalar, v. Vou colocar df aqui, né, e aqui meu v. Até na língua inglesa é interessante, muito interessante, que é dito assim, ó, o operador df, ele eats, ele come o v, para produzir um escalar. Esse termo é muito usado, né? O df, ele come o v, para quê? O que é isso aqui? Vou repetir, ó, início da aula, ó, d-rom de f, d-rom de xi, VI. Eu vou fazer meu F, ó, agora que eu já sei que meu F, que o meu X é uma função, aqui em vez de XY, estou colocando X1, X2, tá? Ou no tridimensional, X1, X2. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, D, olha que interessante, gente, de XJ, vai atuar num vetor V, vai ser igual ao nabla de XJ escalar V. Certo? Tá bem claro? Então vamos lá. O que é o nabla de XJ? Ó, vai ser d-rom de xi, tá? Vou colocar até antes aqui, ó. Isso aqui é igual a VI XJ. Tá? Atenção aqui.
eu enxergo isso aqui como um covetor. A diferencial dessa minha função é um covetor. Por quê, professor? Porque ele eats um vetor e produz um escalar. Então, a diferencial dessa coordenada é um covetor. Como a diferencial de f também é um covetor. Dentro da ideia. Qual é a ideia do covetor? Né? Ele atua num vetor, certo? E produz um número, um real. Olha nossas aulas da UERJ, certo? Está bem claro lá. O mais interessante de tudo é o seguinte, olha só. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar VJ. Aqui, ó. Por quê? D-ROM de XJ, D-ROM de XI é delta IJ. Atua no VI, vai dar VJ. Ponto importantíssimo. DXJV é VJ. Por exemplo, DXV é V índice X. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então, ó, isso aqui é um covetor. É um covetor. Tá excelente esse covetor para o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O tangente space ali, ó. Certo? Que é no espaço euclidiano. O que intriga, eu não vou dizer que não, que intriga, mais ainda é o seguinte, olha só, gente, olha só, vocês concordam comigo? Olha só, que isso aqui, ó, vou pegar aqui, eu vou pegar essa parte aqui, isso aqui está muito juntinho aqui, isso eu vou separar aqui, colocar VI aqui. Olha só, olha o que eu vou fazer, gente. Olha só. Eu vou chamar essa parte aqui. Vocês vão ver por quê. Eu vou chamar isso aqui de vetor V. Professor, que coisa esquisita. VI, D-ROM de XI, eu vou chamar desse vetor V. Olha por quê. Olha a beleza disso aqui. Vou até botar um azulzinho aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor V, vou encaixar aqui. Tá? Olha só, gente. Olha só. Olha só. Vou pegar esse vetor V e encaixar aqui. Então eu vou ter DXJ. Agora eu vou colocar meu V ali, ó. VI. D-ROM de XI. Vou colocar até em azul, né? Para mostrar que eu quero que ele seja um vetor. Ó. Professor, que interessante. Olha só. Olha para aqui e olha para aqui. Isso aqui tem que ser VJ. É só olhar, pula isso aqui, ó. Olha para aqui e olha para aqui. Isso aqui tem que ser VJ. Meu Deus! Olha que maravilha! Ó, esse aqui, que é o covetor, vai associar a esse vetor, vai me dar DXJ, D-ROM de XI, é meu delta IJ. É muito bonito isso aí, pô. É muito bonito. Então, olha para quem sabe cálculo, sabe isso, sabe aquilo. Eu vou enxergar essa derivada parcial como base do meu espaço vetorial
vou chamar o meu espaço vetorial das tangentes. E aqui é meu vetor base dual do meu espaço das tangentes. Por que ele é dual? Se eu pegar esse aqui, atuar nesse aqui, ou vai ser 1 ou vai ser 0. Olha o início das nossas aulas de tensores. Eu não estou dizendo que eles são ortogonais, não estou dizendo nada. Veja as nossas aulas, né, sobre tensores da PAUERJ. Doutorado está lá. Tá tudo lá, certo? Então isso aqui, eles formam a base. Por isso que eu coloco aqui, ó, aquele asterisco. Ele é a base dos covetores que estão atuando no plano tangente. Isso aqui é a base dos vetores que estão atuando no plano tangente. Então eu tenho essa ligação. Imagina, você está estudando, né, manifold. Daqui a pouco ele fala assim, d de x é um vetor. Você fica louco. Né? É para você sair correndo. Tá? Tá bem claro? Tá bem claro isso aí. Né? São conceitos completamente fora, né, do que principalmente os engenheiros mecânicos, até os matemáticos mesmo, né? Se não estudasse direitinho, vai apanhar. E a minha preocupação ao mostrar isso aí é dando exemplos. Tá? Tá claro? Então olha só, eu vou dar uma pequena pausa, tá? Para nós agora enxergarmos o tal, eu chamo de submanifold. Interessante, isso aqui é chamado de submanifold, porque o manifold, né, engloba a superfície toda. Aqui é um plano tangente à superfície. Gente, o plano tangente, o único ponto que é comum ao manifold é o centro. Tá bem claro isso aí? O resto sai fora do manifold, não tem nada a ver com o manifold. É um espaço euclidiano que eu criei. Por isso que eu posso derivar, achar produto escalar, achar comprimento, achar tudo nesse espaço tangente. Tá claro? E o espaço é gerado como? Por esse covetor ou por esse convetor. Aqui. Então isso aqui é covetor, isso aqui é vetor. Tá? Isso aqui é vetor. Vetor, e aqui é covetor. É dual. Por que é dual? Os mesmos componentes, né, vamos colocar assim, né, as mesmas funções, né, x, xj, ela gera esse, por isso que é dual. Tá? É o asterisco lá das minhas aulas. Tá? Vamos dar uma parada aqui agora.